Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos buscar essa sintonia com os guardiões, pedindo que eles adentrem o nosso lar com tochas, com espirais, fazendo toda a nossa proteção. Nós vamos assim buscando a sintonia com Luiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão estudando no Hospital Santa Cruz junto conosco, formando esse elo de luz, de paz, de muita harmonia. Que nesta tarde possamos expandir os nossos sentimentos e possamos expandir a nossa consciência com um aprendizado de paz, serenidade e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em não seria então mais adequado chamar esse tempo de maioridade, de período do sentimento e não da atitude, professor? Boa tarde, gente. Olá, boa tarde. Ou o meu relógio do celular tá ruim, ou vou estar começando mais cedo. Não, começa às 5h30. 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 Mas agora que são Aí, 17. assim, o discurso Atitude de Amor de Dr. Bezerra de Menezes, que inaugurou essa etapa, não deveria ser chamado sentimento de amor? Eu acho muito interessante, sabe por que eu coloquei isso daqui? As pessoas sempre tentam ajustar nesse sentido, né? Sentimento de amor. Aquilo que a gente tem a desenvolver, o sentimento. Mas se a gente não mudar as nossas atitudes... Então, o próximo parágrafo fala disso, eu anotei. Eu também. Com todo o saber angariado com a doutrina, renovamos nossa forma de pensar, mas com escassos avanços no sentir e quase nenhum na ação. Por essa razão, sentir amor sem conduta amorosa, ter emoções nobres sem benevolência ativa, é o mesmo que ter um tesouro do qual não se pode valer. Jesus é muito claro em utilizar o verbo indicador da atitude, quando em Mateus capítulo 5, versículo 47, ele interroga: que fazeis demais? Ou seja, o que estamos fazendo de especial? Que atitudes diferenciais nos colocam em sintonia para sermos reconhecidos como seus discípulos? O verbo usado é fazer e não sentir. Eu anotei isso porque é uma coisa muito interessante, porque a gente acha que está fazendo muito, né? E, na verdade, a gente precisa se questionar se a gente está fazendo por amor ou se está fazendo por obrigação, por necessidade, por responsabilidade. Também é importante, né? Mas o que ele está pregando aqui é a gente colocar o amor em ação. E muitas pessoas, não vamos generalizar, faz as coisas mais por responsabilidade, por obrigação ou por uma necessidade de cumprir uma determinação que a religião está impondo, né? E a religião não impõe nada, ela oferece um caminho. A pessoa adota se quiser, né? Eu acho que a gente consegue dar diversos exemplos. Quando você fala assim, ó, é aonde eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que ir lá tomar conta de uma pessoa, eu tenho que ir lá ajudar. Você tem, é uma obrigação. O que é um sentimento? É você parar o que você está fazendo e você vai. É a ação e colocando esse sentimento em ação. Agora, fala. Não, só complementando o que você falou, mas às vezes a gente fala assim, mas é uma forma de dizer. Mas já diz mensagem assim, a boca fala daquilo que vai dentro do coração. Vai no coração. Mas às vezes você não se dá conta, a coisa sai, é que ainda a gente não se acostumou. Tá aqui, ó. Como dizer? Ó, Tá no inconsciente. Ó, e tá no coração. Sabe, a gente não estamos criticando, né? Mas é mais uma dica
que a gente vai dar para a gente mesmo de quando a gente fala determinada palavra que expressa aquilo que está dentro do nosso sentimento, o porquê que nós estamos falando daquela forma. Será que eu sinto que é, é um. Um prazer. É, é, quando a gente. Quando a gente estava na escola, a gente falava, vou ver se eu me lembro, se eu me lembro como é que falava. Que falava que, como que é? De obrigação, Que escola? necessidade, Tá falando de aprendizes? você lembra? O servidor, o aluno faz por obrigação, o servidor por responsabilidade e o discípulo faz Como é um prêmio. como prêmio. Como um prêmio. O ato de A servir gente, quando vai servir, quando a gente vai ajudar o outro, é para um nós é um prêmio. prêmio. E todo prêmio Uhum, causa satisfação. Essa é a uhum. diferença, entendeu? Então, novamente, nós não estamos aqui falando que quem fala assim, eu tenho que ir lá. Não, mas presta atenção. Qual que é o sentimento que está carregando essas palavras, né? E aí, assim, é aonde que você fala, como que você consegue ter empatia? Você fala, eu tenho, o outro tá ouvindo. Eu tenho que cuidar do outro. Você não tem. Você não tem obrigação nenhuma. Diferente. É diferente quando você fala assim, eu tenho que lavar roupa. Aí eu tenho, É né? porque, É uma porque obrigação que eu tenho que responsabilidade você fazer. não gosta, né? Eu tenho que lavar roupa. Agora, veja bem, ó, a pessoa que está precisando de auxílio, se ele escuta o outro num, vamos dizer assim, num vício de linguagem, ele falar assim, eu tenho que fazer, não, você não tem nada, não. Fico de boa, Entendi. fico de boa. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas falam assim, é um vício de falar, mas as pessoas não se transformam por causa dos seus vícios. Elas vão e falam. Então, muitas vezes, elas estão. Tá na hora de mudar essas atitudes. No sentido assim, essa linguagem é o homem antigo. Ah, mas eu estou me educando. Ok, então vamos tentar colocar alguns alertas, alguns sinais amarelos. Ó, e eu não preciso responder rapidamente, às vezes o silêncio vai falar muito mais rápido. Mas a gente quer, né? Principalmente quem é acelerado, quem é ansioso, quer dar uma resposta, e às vezes aquela resposta sai torta e não dá jeito. Tem um exemplo. Tem uma trabalhadora nossa que no feriado foi visitar a mãe, né? E ela não participou dos trabalhos por causa disso. E quando ela falou pra gente, ela falou assim: eu não vou trabalhar porque eu vou visitar minha mãe. Ela não falou assim: não vou trabalhar porque eu tenho que visitar minha Tenho que mãe. visitar minha mãe. Entenderam a diferença? Mas, se ela ficasse por causa do trabalho, é bem provável que quando a mãe perguntasse por que você não veio, ela falasse, eu não fui porque eu tive que trabalhar. Você entenderam a É. diferença? Então, a gente vê, se você pegar e analisar a forma que você fala, quando você faz alguma coisa por amor, quando você faz alguma coisa por amor, é diferente de quando você faz alguma coisa porque você se sente você se sente numa obrigação, numa responsabilidade. E, novamente, não criticando aqueles que fazem por responsabilidade, porque é o primeiro passo, né? Tá bom? Ó, vou retornar. No domingo eu falei assim do cutuco. Tem gente que cutuca e não sabe que tá cutucando. Primeiro porque tá no inconsciente. E aquilo que tá no coração, mas não sabe que não tá cutucando. É cutuca, mas não sabe que tá cutucando. Está no inconsciente, não é um ato pensado, é um ato que sai de nós porque está dentro de nós, sem que a gente perceba. Mas faz, Uhum. entendeu? E se você vai falar, não, não fiz. Por quê? Porque tá ali, ó. Mas tá lá dentro. Vive no sentimento. Não transformou, entendeu, Solange? Então é por isso que a gente fala. É uma eterna transformação. É transformar as atitudes para que possa vir se sentir melhor e ser sempre um ato de você estar ali se transformando, né? Não Tô virar uma buscando. obrigação, mas ser
é um policiamento, né? Você tem que se policiar naquilo que você vai falar. É como eu falei no início, eu adoro a gente estudar, adoro, mas às vezes, por exemplo, se tivesse em algum lugar, como eu falei, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso comigo mesma, ok, mas de repente eu diria emendar, como eu falo demais ansiosa, eu tenho um estudo. Aí pronto, já errei na colocação. Deixa. Vocês vão me bater de novo, tá bom? Tá, vambora. Vocês vão me apanhar, eu vou apanhar um bocado, mas quando a gente fala eu preciso me policiar, significa que eu ainda estou me controlando, eu não estou me transformando. Entendi. Isso. Solange, não se maltrate por causa disso. Eu entendo o que você está falando. Eu só estou falando isso para que a gente possa compreender que não é o controle, não é o policiamento do que a gente faz que demonstra que a gente está mudando. Demonstra a intenção de mudar, isso demonstra, e isso é importantíssimo, isso é muito bom. Isso é o primeiro ato. Mas o que a gente busca nessa. É a transformação genuína, né? É A isso. essência. Você não precisa mais se policiar, porque o seu inconsciente está transformado. Então as coisas são diferentes. Aí você põe para fora o que você tem dentro do seu coração, e dentro do seu coração já não tem mais esse tipo de coisa. Daqui umas 4, 5, talvez 6 encarnações a gente começa a fazer isso, tá bom? Por enquanto a gente tem que queimar toda essa energia, e é verdadeira. E aí, assim, por que que o veludo é um grande boom? Porque ele aceita como ele é. Ele fala assim, eu sou cheio de defeitos, ele tem virtudes, e aquilo que ele tem de bom ele vai vivenciando. Então ele é um grande boom por causa disso. Ele se respeita, né? E aí, assim, ele tirou a máscara de que assim, eu não preciso ser bonzinho. Eu sou o que eu sou. Ele E se aí ele se aceita, né? abraça e se aceita, né? Aí, assim, a gente fica eu falo que assim, numa corda bamba. Porque assim, tá todo mundo buscando transformação, perfeito. Mas a gente também, às vezes, muitas vezes, a gente não vem com essa aceitação assim, realmente eu sou, e eu vou dar minha cara a tapa e vambora. Não, a gente fica naquele, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí a gente fica sempre naquela dúvida. Qual é o passo que eu vou fazer? Tirar essa máscara tá muito dolorida ainda. Então eu preciso de mais um tempo. Eu preciso amadurecer e na hora que der, eu vou arrancá-lo. Olha, gente, por que que eu falo isso? Toda hora eu falo sobre essa questão do controle, esse tipo de coisa. É para que a gente não coloque uma nova máscara na gente mesmo. Não é o que a gente vai resolver isso nessa encarnação, porque eu também sou assim, tá? Não é que a gente vai resolver, mas é que para a gente não colocar essa máscara de que agora eu estou me transformando. A gente está se transformando a todo segundo, mas aquilo especificamente ainda está longe de ser transformado. Simplesmente eu estou controlando. Então eu não vejo mais eu fazer, porque eu estou lá segurando. Mas por dentro eu ainda sou daquela forma. Então, Mais alguma coisa? Eu anotei o próximo parágrafo também. Então vamos. Seria o agir mais importante do que sentir? A questão não é de importância, e sim de prioridade. Para quem discursa sem fazer há milênios, a atitude é palavra de ordem. Todavia, nesse momento clímax da humanidade, nós, espíritas, somos conclamados em regime de urgência a estimular uma campanha na renovação dos sentimentos. Sem um serviço de educação emocional e moral, não lograremos mudar muitas de nossas formas de agir. Então, na realidade, o que está escrito aqui parece que conflita um pouco com aquilo que a gente está falando, né? Até o momento, nós todos aqui, e eu estou falando em encarnações, nós falamos muito sobre tudo isso, né? Mas não buscava essa transformação, não colocava em prática. Nós éramos os fariseus, né? Que falava, mas não fazia, né? Hoje, nós estamos buscando fazer, mesmo que ainda não tenhamos atingido a transformação que a gente deseja ter atingido. É por isso que é o momento da atitude,
Porque o momento da transformação vem há muito tempo, mas falamos muito e fizemos pouco. A gente teve muita filosofia, É isso a aí. gente teve muita regra, a gente teve tudo, menos a atitude. E aí se a gente for lembrar lá daquele apóstolo que falou assim, a fé sem obras é uma fé morta. Foi Tiago? Tiago, foi Tiago. A fé a fé sem obras é uma fé morta. É nesse sentido. Todo mundo fala da fé, mas e aí, bora? Bora trabalhar, bora ver um, ver o outro, se ver o outro e bora trabalhar, né? E muitas vezes a gente não tem essa ação. Um exemplo dessa ação. Vou usar a Virgininha. Virgininha ontem ela não falou nada, foi lá, fez a parte dela e ficou quieta. No atendimento à Leda, né? A Leda, no atendimento da Leda, ela não chegou e falou assim: olha, vou fazer isso. Não, foi lá, trabalhou e ficou quieta. É isso aí, a postura. Ela não precisa. Porque ela já sabe, ela tem aquilo dali. Eu não vou ver meu irmão sofrendo e não vou fazer nada. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E quando a gente fala trabalho, não significa você somente se engajar num grupo para fazer grandes obras humanitárias. Isso também, né? Mas é em qualquer atitude que a gente faça. Pequenas atitudes. Tá bom? Ah, e assim, voltando, não só foi a Virginia que trabalhou onde? Trabalhou a Vera. A Trabalhou velhinha. a Vera levantou as mãozinhas e foi benzer, né? E todos os outros vibraram. Então aí você fala assim, é que ela captou o irmão, então ela foi para a conversa. É nesse sentido. Mas todos trabalharam. E aí, assim, ninguém chegou e falou assim, Valéria, não, cada um foi fazer aquilo que sabia que tinha que fazer. Aquilo que o seu coração dizia. Se era fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, se era simplesmente fechar os olhos, foi e fez. Tá tudo certo. Essa é a fé que ele fala. Vamos lá, vamos transformar, vamos ter atitude. E se a gente for pegar no manual, o que que é? Página C, capítulo, o que eu vou fazer e estudar, aí não vai dar. Mas o coração diz o que que a gente tem a fazer. Ele fala melhor, muitas vezes, do que, na grande maioria das vezes, do que as regras, as técnicas. Eu penso assim, tá? Anotei o próximo parágrafo também. Então vamos lá. Onde o orgulho nos prejudica nessa caminhada, a ponto de Dr. Bezerra denominá-lo como sendo nosso maior inimigo. Mesmo desejosos do amor, temos contra nossos anseios de luz uma pesada fortaleza de imperfeições a sufocar, o idealismo nascente. Com a cultura espiritual sedimentada nas dependências do pensamento, fomos assaltados pelo sentimento de orgulho, que lesou o departamento da imaginação no qual se aloja a imagem do eu. Essa invasão causou-nos uma agradável sensação de valor pessoal, elevando nosso auto-julgamento ao patamar de ilusão. Assim, muitos de nós espíritas passamos a ser dominados por uma das mais conhecidas mutações do orgulho, a presunção, com a qual embalamos sonhos de infalibilidade, poder e individualismo. Então, o que ele está falando aqui é justamente isso que a gente está conversando até agora, né? Quando todo esse conhecimento fica só no ambiente da mente, a gente acaba colocando o que nós somos acima do que nós realmente somos. E aí vem toda essa coisa de presunção. Você lembra que a gente falou da presunção? Você Orgulho. maior do que A mutação do orgulho é a presunção. é isso aí. Todo orgulhoso é presunçoso, não é? Eu já ouvi isso em algum lugar. Porque o Porque ele orgulho se acha o tal. Ele isso, é o tal. exatamente, É mesmo que não seja. presunção, né? E assim, ele não sabe que ele é presunçoso. Não. Não, ele se acha o tal mesmo. Às vezes ele nem se acha. É aquilo que eu falo. Às vezes, muitas vezes, está lá no inconsciente. Aí você fala, tudo tá no inconsciente. Aí age. Nós somos, Aí aquele que está
do lado e fala assim, nossa, é insuportável. Ele só fala, às vezes ele não fala, ele pensa, né? E a gente Pensa. sente assim, é insuportável. Mas ele não vê que ele é presunçoso. Mas nenhum presunçoso acha que é presunçoso. Verdade. Todo presunçoso acha que ele realmente é melhor do que os outros. É que ele é o melhor, ele se acha assim, ele não sabe que aquilo é presunção, né? Suponho eu. É E isso ele aí. fala, eu sou presunçoso? Não, ele não vai falar isso. Mas por quê? Falta o autoconhecimento, falta essa atitude de Falta transformação, humildade. a A humildade, humildade, né? né? E falta tudo isso. Mas assim, se a pessoa não tem, como que ela vai ter um parâmetro com ela mesma? Tá faltando. Um dia ela vai conseguir. Aí se chega aquele que fala assim, né? E reclama. Aí chega um outro presunçoso do lado e fala assim, você não é nada disso. Aí começam as discussões. Ai, Eu me dá o bolo, o bololô. É, Você está errado. Eu estou certo, o né? outro falando do rasgado, né? Você é presunçoso, você acha que está certo. Então, o que ele está falando é que eu estou certo, então eu sou presunçoso. É, isso aí. Entendeu? É aí onde que a gente fala, por que que eu quero provar que eu tô certo? Porque eu sou presunçoso. Orgulhoso. Entendeu? Aí tu fica, aí você fala assim, que conversa de Roda- louco. Não, a Fica gente fica num círculo, né? rodando. É um círculo viciante, assim, fica na mesma roda. Fica na roda, não sai disso. Fala, Silviane. Não, eu falei, é uma roda viva, né? Vai É, e volta num. Mas É aí, como se não fosse um lugar. voltando É. àquilo que eu costumo falar e todo mundo agora já dá risada, mas todo mundo fechava a cara. Quando a gente coloca, quando a gente fala que a gente está sob controle, é muito disso, né? Quando a gente se coloca como controle, a gente vê que não faz mais, ou por um certo tempo. E aí a gente acha que evoluiu, aí a gente para de dar atenção para aquilo. E aí a gente para de dar atenção para aquilo, a gente faz de novo. A gente, puxa, eu caí. A gente cai na primeira tentativa, mas tá tudo certo. Vocês por entenderam? isso, por isso que você não gosta que eu fale que nós estamos melhorzinho, né? Então, gente, é isso. Sem presunção, sem presunção. Nós estamos melhores, sabe? Eu confio nas leis de Deus, que diz que a gente evolui sempre. E se a gente evolui sempre, agora eu estou melhor do que quando eu cheguei em casa há uma hora atrás. Então a gente está sempre melhor. O que a gente não pode falar é que, pelo fato de a gente estar 1 milímetro melhor, ficar colocando na boca que a gente andou 1 quilômetro, entendeu? A gente só vai andar de milímetro em milímetro. E dá graças a Deus quando a gente anda, entendeu? Então, Porque às vezes a gente fala assim, eu vou empacar aqui e acabou. é, Aí a gente empaca. Voltar atrás a gente não volta, mas empacar a gente empaca. pá, E aí, onde que eu falo assim, quando você fala assim, mas nós estamos melhorzinhos. tá melhorzinho. eu até entendo a Leda, porque a Leda, tanto quanto eu entendo o que ela fala. Porque a Leda, tanto quanto eu, antes da pandemia, a gente não fazia nada. Hoje a gente tem uma vontade de melhorar e a gente está trabalhando isso milimetricamente, mas a gente está É, melhor mas- sim, Ledinha. Ah, Milimetricamente. não a gente pode, não pode se abancar disso aí e achar que já tá bom. Não pode. Tem que continuar crescendo. Esse é o ponto. Eu não acho que vocês andaram um pouquinho. Eu acho que vocês andaram muito. Muito. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Na forma que a gente trabalhava em escolas de aprendiz evangelho, a gente não via nesse tempo pessoas dando passos tão grandes quanto vocês deram. Então, vocês precisam ficar felizes com o que vocês estão conquistando para vocês mesmos. A única coisa que eu não quero é que essas conquistas se transformem em Em âncora vaidade. para vocês parados naquele degrau que vocês atingiram. E assim, ó, eu não fui muito massageada no ego, não. Eu tomei muita pancada onde eu tava. Muito sambalelê. Agora, o Sérgio era massageado muito no ego. E isso não traz Né? Não é bom. benefício para ninguém, Entendi. sinceramente. Porque a gente acha que às vezes a gente deu o passo e a gente não deu, porque o teste vai vir. As pessoas veem aquilo que elas podem ver, mas Entendeu? não veem
o que está dentro de mim. Então, os elogios ajudam a dificultar o caminhar, porque você acha que você já conquistou. Entendeu? E aí, é assim, para que vocês entendam, eu sempre tive essa atitude que eu fiz ontem. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu não estou bem, eu vou parar e vou tentar ouvir a pessoa e entender o que está acontecendo. Então, eu faria isso aqui, como eu faço no Pingo de Luz, mas eu cansei de fazer dentro da casa espírita. Só que na casa espírita, eu tinha que ir muitas vezes contra todas as regras. Você entendeu? Todas as regras. Porque não era a hora de acolher o assistido. Não era a hora de retirar dali. Nas várias casas espíritas que você trabalhou, né? E aí, assim, eu nunca me esqueço que teve uma vez que eu, dentro de sala de passe, eu tinha uma assistida que ela não parava. Ela chorava, ela se tremia, tudo. E eu fui tentando com a minha voz acalmá-la. E até que eu me ajoelhei na frente dela, fiquei de joelhos e de mãos dadas com ela. Para ela conseguir tomar aquele passe, a corrente absorver tudo que precisava absorver e ela serenar. E hoje em dia, ela é uma trabalhadora. Naquele tempo, ela era uma assistida. E ela fala desse ato. Então, assim, é aquilo que eu falo. A gente pode. Se a gente tiver que se virar de cabeça para baixo, eu vou me virar de cabeça para baixo. Mas eu vou fazer. E aí você fala, e o que você vai fazer com as suas regras, e as pessoas? Eu sempre tive uma coisa na cabeça. Eu trabalho para Jesus. Então é por ele que eu faço. Jesus faria. Aí os outros, aí depois os outros eu converso, eu sei que vai dar bololô, vou ter que responder, vão me chamar de desestrambelhada, tal. E aí é onde que eu falo, sou, mas o assistido também. Sim. Entendeu? Então, são posturas, né, que eu falo para vocês. Se eu tiver que ensinar alguma coisa, é isso. Olha o teu irmão. Né? Olha o teu irmão. Ele tá ali, ele pulsa. Mas olha com o coração, sente. Então não olha, né? Olha e sente. Porque aí você vai saber o que você vai ter que sentir, fazer. E você pode ter lido todos os livros, ter feito todo o Pentateuco. Você pode ter tudo. Mas se você não souber olhar e sentir, você não vai conseguir fazer. Você vai ficar nas regras. Verdade. Então, se tem alguma coisa que eu tenho que ensinar, é isso. Sinta. E aí, onde que vai? O doutor Bezerra falando, tá na hora de mudar, vocês têm muitas regras, vocês têm muita filosofia. Mas cadê, galera? Bota para trabalhar, façam. Arregaça essas mangas, tem muito trabalho. Tem muita gente precisando. Gente, a gente teve Marrocos, ali Marrakech, tudo aquilo, e de repente a gente vê que a Líbia, porque a gente não tem tanto contato, quantas pessoas morreram por causa que teve uma tempestade enorme e tem mais de 10 mil desaparecidos. Tudo destruído. Olha a dor desses irmãos, né? E a gente desse lado daqui, a gente nem sabia. Hoje que veio o noticiário falando, ó, tá todo mundo preocupado com Marrakech, não que não tenha que estar, porque tem um monte de irmãos ainda ali, né, debaixo dos escombros, mas existem um monte de irmãos que também estão. E a gente nem sabia. A gente não vibrou, a gente não fez nada. E eu garanto que assim, se a gente sair na esquina da nossa casa, vai ter alguém que esteja precisando. Com certeza. Né? Então, esse olhar, é isso que eu acho que é isso que Bezerra fala, né? Olha e sente, se coloca, né? Se transformem, né? Vocês podem, vocês têm essa essência dentro de vocês. Você tem atitudes de amor em PDF? Acho que tem.
para a gente colocar para as pessoas, quem quiser ler, Atitudes de Amor. A gente não vai estudar? Não sei, a gente pode estudar Atitudes de Amor depois. É bom, seria bom. Ele é fininho, ele não é grande, não. Ele não é Tá um bom. livro grande. É um livro que a gente rapidinho vai fazer, 2 ou 2. Uns 4 meses, assim, a gente Não, eu ia consegue. falar uns 2 anos. Uns 2 anos. Bom, vamos parar. Paramos em Volta. a, Aquisição. Hã? a aquisição da cultura da alma abençoada em suas finalidades. Sim. Ah, tá. Já é na outra página. É aqui. Vai ser para o Isso. sábado, né? É, Sábado, isso.